Deixa eu me botar do lado certo aqui. Voltamos para o segundo bloco desse bate-papo super gostoso que estamos tendo com a Marcinha. Eu tive que quebrar porque estou usando um programa Step aqui, mas tudo bem. A gente se acerta com essa parte de tecnologia, não é nosso forte na nossa faixa etária, digamos de passagem. Mas, Marcelo, com tudo que a gente conversou, eu imaginei uma coisa aqui, não sei quem foi que me falou aqui nas orelhas. A grande resposta para essa mãe seria o seguinte: por que que não leva o filho? Ela leva uma vez o filho e deixa o marido levar uma vez o filho ou filha para conhecer o culto. De uma forma clara, olha, você está dividido, você não sabe qual me seguir? Vem conhecer o meu e vamos conhecer o dele. Até, Então, mas eu acho que junto, isso tem até que. junto, né? Pode ir junto, pai Eu e acho mãe, que isso. É, eu vou voltar no que eu já disse e vou ser repetitiva, ah, porque a palavra que pegou foi tu deixa, deixa. né? Então, se existe essa coisa de eu deixo, não deixo, eu acho que o respeito religioso já ficou, É, né? Então, eu acho que esse casal precisa de uma conversa mega franca entre eles, né? Porque ali não é o que eu acredito, é o que você acredita, mas o que a gente faz para que isso seja bacana. tá. Então, essa sua ideia de conhecer os dois lugares é muito legal, desde que tenha essa conversa antes. A mamãe gosta disso, o papai gosta daquilo. Eu não sei porque a gente complica tanto uma coisa que pode ser muito simples, porque eu posso gostar de lasanha e o outro gostar de feijoada. E o que você está dizendo é dá a lasanha para experimentar, ver o que a pessoa acha, e dá a feijoada e ver o que a Só que sem pessoa acha. crítica. Sem crítica. Não é chegar no Sem lugar que fica, crítica. olha, tá vendo? Olha aquela coisa cheia de imagens lá. Nossa, isso aqui é horroroso. Olha, quando passar a defumação, meu Deus Mas do céu. provavelmente, Lapa, isso já aconteceu. Talvez, talvez. Isso já aconteceu. Porque quando você percebe uma pessoa usando esse deixa, não deixa, pode, não pode, essas críticas todas já aconteceram. Mas não está perdido, não. O bom do ser humano é que a gente sempre pode voltar atrás e tentar de jeito Então, é. diferente. Aliás, essa tatuagem está linda, viu? Obrigado, obrigado. Já está na hora de eu colocar alguma nesse braço aqui. Tô Eu sentindo não ele meio gosto de gente pelado. tatuado, mas tudo É, tô, bem. tô sentindo E então eu meio acho que a pelado. sua ideia é legal, mas assim, existem. Vou fazer uma analogia. Quando um casal procura a gente no consultório e diz que se separaram, Uhum. que resolveram se separar, o que a gente diz? Vocês precisam entender que quem separou foi o marido e a mulher, não o pai e a mãe. O pai e a mãe não podem se separar nunca. Vocês não podem entrar naquela vibe de competição, né? Ela vai existir, mas as É, crianças têm que ficar protegidas disso. Ou seja, eu preciso mostrar para a pessoa, para a criança, que eu tenho respeito pelo outro lado, mesmo que eu não concorde. é. E isso é pauleira. Nossa. Então, E eu como? não concordo com a sua religião, mas eu respeito. E isso não é só para religião, para comida, para cor, para time, né? Tudo. Mas quando a gente já vê que isso não existe para tudo, eu, se fosse eles, para tudo, procuraria, no caso, uma pessoa para intermediar isso, uma terapeuta, uma Que psicóloga, não fosse uma nem evangélica e nem umbandista. que Procura. conseguisse acolher essa criança, porque essa criança, se ela estiver perdida, ela precisa ser ouvida. Uhum. Eu preciso entender o que ela está pensando. Quando você diz que ela é mais velha, eu até concordo, porque pelo relato aí não é uma É, criança pequena. Porque e uma coisa. Fala, desculpa. a criança pequena você pode levar para macumba, para o evangélico, para todo lugar que ela vai adorar. É, Ela não está preocupada com isso, né? A criança mais velha, sim, mas ela também por trás disso existe uma vontade de agradar o adulto, né? né? Não, e tem uma Como eu coisa vou importante. pôr.
tem uma coisa importante que também me veio agora, engraçado, até reli aqui no celular o relato. Ah, essa menina, essa criança, e parece ser uma menina, ela quer ir em algum lugar. Porque se ela tá, se, assim, se a mãe está preocupada que a menina demonstrou essa confusão, mas ela quer ir em algum lugar. Quer dizer, a questão da fé nela não está morta. A questão da fé nela, muito pelo contrário, ela está demonstrando que ela precisa de uma orientação no campo da fé, que é um dos mais difíceis, né? Eu acho que o campo da fé e o campo do amor são os dois mais difíceis de serem trabalhados. Ela quer alguma coisa. Ela pode ter conversado na escola com amigas, e aí não se sabe o que essas amigas falaram. Pode ter uma amiga que, não, eu vou fazer, sei lá, primeira comunhão, eu vou. Ah, mas tem essa coisa, não, na minha não tem. E aí, ou seja, ela deve ter chegado em casa e falar assim: olha, eu quero, não, ou não com essas palavras, assim, mas eu quero alguma coisa. Eu preciso ir em algum lugar para me sentir acolhida no campo da fé. E aí? O pai, não, então vamos lá no templo de não sei Mesmo quanto. porque, de uma maneira prática, o que acontece com ela enquanto o outro está indo procurar a fé? Né? Ela quer ir, ela quer acompanhar essa onda, vai. Usando até um termo deles. Não sei E se os até, jovens usam até o mais isso. passeio, né? Né? Minha mãe vai no terreiro e eu não vou ficar em casa, vou ficar com meu pai, ou meu pai vai num culto. Tá, Na vou ficar em verdade, eu casa com acho meu que pai e o meu pai falou: tá vendo? Macumbeira da sua mãe aí tá indo lá fazer, ó, sei lá o que ela foi fazer. Daí isso, fica com a mãe e isso. fala: tá vendo? Seu pai já foi dar dinheiro lá no templo. Por isso que eu acho que talvez nesse caso a intermediação de um terapeuta possa ajudar muito, Uhum. sem, né? sem, sem desgastar esse desejo de praticar ou de professar a fé que aparentemente a menina está demonstrando. E a pergunta, eu acho que a primeira pergunta seria para ela, né, para a menina ou para o menino, o que que você quer? O que que você acha que acontece lá? Hum. O que que você acha que acontece do outro lado? Porque vamos combinar que uma referência de relação onde um está julgando tanto o outro, né? Manda um beijo para Marcelo, tô passando aí Ô, atrás. Marcela, Desculpa. por Não, favor. não, de boa Eu mesmo. passo mal na roupa. Marcela, Total de boa, Marcelo, total de boa. Você sabe que aqui é bagunça mesmo? Os aqui cachorros não a zona latiram, não sei por quê. Desculpa, Deus. Não tem problema. Eu não sei ela por que está que os cachorros passando, a gente está sem ajudante, ela está. Não, já tá volto, cuidando da casa, tá certo? Tá Tá. fazendo a parte dela. não sou operário do lado. Encosta a porta agora, por favor. Desculpa. É, os cachorros aqui não latiram, não sei como. É, aqui ainda não, mas agora vão, porque ela foi para lá e eles vão latir. Ah, então, esqueci que você também tem a Caramélia. E o que eu estava dizendo é porque eu acho que esse desrespeito religioso, ele não é o primeiro desrespeito, né? Uhum. Porque é isso que eu digo, quando você olha um problema, se você quer ajudar uma família, você tem que olhar como uma coisa muito mais complexa, né? Porque a partir do momento que eu tiro sarro, eu desdenho da tua fé, esse não é o primeiro desrespeito entre os adultos, não. Não. Alguma coisa já está errada lá atrás, alguma coisa já não está bacana, né? Porque você ama uma pessoa, quando você conhece uma pessoa, você tem por ela uma coisa que é a única coisa que mantém um relacionamento, é a admiração. É. É a admiração pelo que o outro acredita, pelo que. Pelo que o outro Quando você. representa para você. Porque, assim, né, você tem que olhar para o outro, você tem que falar: sem esta pessoa, eu não sou completo. Em que Isso. campo? Pô, não precisa ser em todos os campos. Aliás, ninguém completa ninguém em todos os campos. Não, vai ter campos melhores, campos piores, mas Exato. em todos os campos a palavra respeito tem que existir. Sim, 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 sim. Agora, se eu não respeito a tua fé, você sabe, eu vim de 2 casamentos. O primeiro casamento eu aprendi a ser kardecista, eu era Uhum. católica, casei com uma pessoa kardecista e adorei conhecer o kardecismo. Acho que o kardecismo ele te dá uma base bem bacana. Sim. Talvez depois de um tempo, pelo menos na minha vida, ele não foi mais suficiente, né? Algumas respostas eu não conseguia ter. E no segundo casamento, quando eu me tornei um bandista, não foi tão fácil. Hum.
mas existia o respeito total, né? E eu acho que o respeito melhorou até quando a minha filha mais nova também foi para Umbanda, porque ela foi comigo para conhecer e se apaixonou também. Então aí já não tinha mais. Então eu sempre tive, você sabe disso, altar em casa, É. e é o cúmulo do respeito pelo outro, você conviver numa casa onde você tem instrumentos, ferramentas, porque a Umbanda é uma religião de coisas. Sim, não, e é legal quando esse respeito chega o respeito leva ao entendimento e respeita esse entendimento. Por exemplo, e você sabe, aqui no meu caso, eu também tenho meu altarzinho, meu congazinho. E a minha esposa, ela não gosta de velas. Ela já teve uma questão de incêndio na casa dela anterior, então ela não gosta de vela acesa. Ela não gosta de vela acesa. Eu, eu preciso ter a vela. Quer dizer, Claro que eu não. não, assim, é fundamental o elemento vela para eu praticar a minha fé? Não é. Não, não é. Ou eu posso E acender a vela enquanto eu estou ali, na minha reza, no meu contato, acabou, apaga a vela. Quer dizer, paga ela, né? eu não preciso deixar a vela acesa. Ela não gosta, quer dizer, houve um entendimento, ela entende a religião, que ela colocou uma condição, é possível, é possível. Encaixou, acabou, está tudo certo. E é isso que me chama a atenção, que eu acho que é o relacionamento ideal quando você estiver no mesmo lar, né? Porque tem que ser lar, não pode ser só casa, né? Você tiver um bandista com seu altarzinho, um católico talvez com seu altar. Eu, para conseguir melhorar, facilitar, eu comecei o altar com imagens católicas. Meu Oxalá, que ainda está aqui na frente no meu altar, é o Jesus Cristo que eu falo, é o hippie, né? Uhum. Aquele Jesus Cristo. E para mim, tudo bem. E para a pessoa foi mais simples, Sim. né? Aceitar que ali tinha uma vela lá, a vela está acesa, e, e aí eu nunca mais consegui me desfazer dele, porque a gente tem um carinho especial. Você acabou tendo essa conexão, né? Você se Mas conectou e eu tá não tudo acho, certo. por exemplo, você sabe disso, que Oxalá é Jesus Cristo. É. Óbvio que não. Mas está lá como Jesus Cristo porque ele foi um caminho que eu consegui abrir para poder fazer o outro entender que a Umbanda é uma religião do bem, né? Agora, eu não sei, essa pergunta que você começou fazendo dessa família é uma pergunta muito difícil. Esse não é só o ponto deles, não. Existem outras Eu coisas. acho que assim, a única orientação que me vem e que seria possível passar é essa do conhecimento dos dois processos religiosos. Caso já tenha tido, tentem de novo. Mas assim, mas façam que nem a Márcia falou. Conversem. Nós vamos, podemos. Olha, a nossa filha demonstrou a vontade de professar a fé, o que é muito bom. Ela podia entrar por outros caminhos, e esse caminho leva normalmente a coisas boas. Bem orientado leva a coisas boas. Como é que nós vamos fazer? Ah, você já levou? Já levei? Tá, então vamos levar de novo, vamos os dois juntos. Vamos levar, sem críticas, sem cara feia, sem torcer o nariz. Ah, mas eu não vou entrar lá para conversar com a entidade. Você não precisa entrar lá para conversar com a entidade. Mas vamos. Muitas pessoas, eu vejo no terreiro, muitas pessoas acompanham E não o entram, né? casal e não passam para serem atendidos. Muitas pessoas. Mal sabem elas que aí na assistência estão sendo atendidas, né? Sim. Mas eu acho que a gente precisa, toda vez que a gente lida com criança e com adolescente, a gente precisa aprender uma coisa que é fundamental: é falar menos e ouvir mais. Uhum. A gente tem que ser escuta. A gente tem que estar disposto a ouvir o que aquela criança. O que essa criança quer? Ela tem vontade de conhecer? Pode ser que ela nem tenha. Pode ser que ela nem tenha nada a ver com isso e a Ela mãe só quer queira. acabar com a briga dos pais. Ela só quer acabar com os pais brigando por religião. Ela quer acabar com isso. Ou ela quer apenas, lá, às vezes, agradar um lado que. A criança tem muita noção do lado frágil na relação dos pais. Hum.
ela percebe isso de alguma maneira, ela percebe ou a tristeza da mãe ou a tristeza do pai, porque não são só homens que são tóxicos, né? Mulheres também são Claro. tóxicos, o ser humano é tóxico. É. E aí a criança fica meio dividida, talvez ela nem queira, é o que eu falei, talvez ela queira só agradar. Minha mãe está triste porque eu não vou, meu pai está triste por... E tudo bem você ir nos dois, né? O que nem você falou. O problema é quando não acontece o diálogo, quando não existe a possibilidade dela se colocar. E Enquanto aí, não existir o diálogo, não dá. a gente não vai sair disso. E Eu aí, não sei quem está certo, se é Israel ou se é a Palestina, né? ou se é o Irã, ou se é Ou os se é o Estados Irã, eu não Unidos, ou se é a sei. Rússia, ou se é a Ucrânia, ou se E é a como que China. eu me e como que eu consigo me posicionar melhor? Estudando, conhecendo, indo atrás das informações. Entendendo, né? Quer Isso. dizer, é muito difícil tentar entender uma guerra, mas tentando entender o que está acontecendo. Ah, é esse o motivo? Que motivo idiota. Meu Deus do céu, que motivo idiota. Ok, mas você entendeu o motivo. E a mesma coisa na descoberta da religião da Exato. criança. É o conhecimento, né, de que é essa religião. Porque a fé, ela é muito complicada, apesar de ser É, maravilhosa, né? Porque ela é totalmente individual. exato, exato. O difícil de explicar a fé, e a gente sabe nas aulas de teologia que a gente dá, ah, começa a falar de fé. Você engasga na primeira palavra. Porque não tem como. Eu acho que, eu repito, fé e amor, para mim, são os dois campos mais difíceis de você ensinar, explicar. Porque, eu sinto a fé, eu sinto amor. Traduz isso em palavras. Não são palavras que traduzem esses tronos da Umbanda, vamos dizer assim. A pergunta que eu faria para essa criança depois desse processo é onde você se sentiu melhor? Ah! Só que agora vamos puxar um Aonde pouco a você se sardinha. sentiu mais confortável? Agora a gente vai puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado. Voltando naquilo que eu falei, de religiões passivas e religiões ativas. Ah, numa, num culto evangélico, você tem alguma movimentação também, você tem algumas falas, mas são poucas. Mantém-se o critério do passivo no expressar-se. E a Umbanda é uma religião 100% ativa. É você que expressa, você que fala, e esse falar, a magia da palavra, tem fundamento. Você falar. Por que toda entidade chega, quando a pessoa chega na frente e fala, fala, filho, o que você quer? Ela já sabe o que a pessoa quer há muito tempo, mas é a pessoa que precisa se expressar, ela tem que falar, ela tem que demonstrar a vontade. E outra coisa, você chegou no culto evangélico, você foi lá para o seu lugar, sentou e espera o culto começar. Vai passando lá a sacolinha, vai passando uma coisa. No terreiro, existe, sim, uma função essencial, que é o que a Márcia faz no terreiro dela. Ah, Márcia, você tem que vir incorporar, você tem que vir trabalhar. Bem, aí eu não vou entrar em particularidades, mas esse acolhimento durante a assistência. Enquanto está sentado, a pessoa está sentada lá esperando, ou esperando começar, ou esperando a sua fichinha ser chamada, ter alguém que vá lá. Tá tudo bem com você? Como é que você tá? Você já veio aqui, não? É a primeira vez no terreiro, seja muito bem-vindo. Você já conhece um pouco Umbanda? O que você está achando? Esse trabalho que a Márcia faz é já um passe, é já um acolhimento, é já um atendimento. E os terreiros não podem ignorar isso. Isso não é para qualquer pessoa. Não adianta, eu vou fazer um rodízio hoje, vou colocar a Joana, amanhã vou colocar a Tereza, a Márcia, você. Não, não, não. Você tem que escolher um médium, formado, experiente, que conheça a Umbanda, que conheça o seu processo religioso, para que essa pessoa vá lá e converse de futebol, se for o caso, com o consulente, que está lá sentado sem saber o que vai acontecer. E agora é meu E barulho isso muitas aqui. vezes com muito medo. Sim. Muitas vezes com muito medo. Agora, voltando para o lado da criança, talvez uma religião mais passiva
seja o que uma criança tímida precise. Pode ser. Né? Por isso que a gente está falando de indivíduos, Lapa. Uhum. Por isso que eu estou repetindo a escuta. É você ter escuta. O que é a religião? É onde eu consigo professar minha fé e onde eu me sinta bem. Pode ser que a criança nem se sinta bem nem na A, nem na B. Precise Mas que ela conhecer uma procure outro terceira. caminho quando ela estiver um pouco mais velha. Mas ela já tem, até para discordar, eu preciso de uma referência. Uhum. Sem a referência, eu não consigo nem discordar, eu não tenho argumento. E a gente sabe que a religião boa é aquela onde a pessoa se sente bem. Uhum. A gente está falando de energia, pode ser, por exemplo, que a gente acredita de um jeito diferente, né? Eu acho que a gente se sente bem onde as nossas entidades estão mais acostumadas, né? Mas as Às vezes entidades, tem um todos lugar. têm as suas entidades e estão com elas todo o tempo. Ah, você quer ir no templo budista? Vai. Você quer ficar lá, uma coisinha mais zen, passar um incensinho, ficar lá. É que eu e você que temos TDAH, Eu não tenho isso. Não vem que não tem. não Não, ficaríamos confortáveis num não. templo budista por mais de 10 minutos. Não fala isso de mim, meu Deus do céu. Você acha que... É difícil. E você é um TDAH não cuidado, né? Não tratado quando era criança. A gente não sabia nem o que era isso quando a gente era criança, Marcinha. A gente só era aquelas crianças que davam trabalho da porra para os adultos que estavam tentando fazer a gente parar quieto, né? O nosso tratamento na época chamava-se Havaianas. É a tatuagem, né? É a primeira tatuagem de todo mundo, né? É que você tem nas costas, né? É. E vamos dizer que mira, né? Essas pessoas tinham. Nossa Senhora. Tava A do outro lado, Havaiana tinha da três minha mãe paredes, fazia curva, a Havaiana ia virando. fazia curva no corredor. É? Eu sabia que estava livre quando a Havaiana batia na porta do banheiro, que era um corredor, e o banheiro era a última coisa. Quando a Havaiana não batia, você sabia que ela ainda estava É. provavelmente com microchip de GPS Deve ser, deve instalado ser, deve e ia ser, deve fazer a ser. curva. Mas é isso, Lapa. Eu acho que a gente precisa aprender em dias difíceis muito mais. A gente aprende muito mais. A gente sempre conversa sobre isso, né? Que quem faz o marinheiro bom é o mar É, balançando, é o mar revolto. E a gente está nessa época. E a gente tem olhado muito pouco para as crianças. é A gente complicado. tem ouvido muito pouco o que as crianças têm a dizer. O mundo está tão complicado, está tão difícil você ganhar dinheiro, que os pais acabam não tendo muito tempo para ficar com essas crianças, para ouvir o que elas querem, né? Aquela coisa que eu acho fundamental é que pelo menos uma refeição da família todos estejam presentes. Eu sei que isso é difícil, É. mas, né, quando você senta à mesa, né, e eu acho que a comida é sagrada, né, é um E prazer. lembre, basta lembrar que antigamente, e não muito antigamente, ainda era comum os almoços de domingo em família. Então, quer dizer, aquele filho, aquela filha que já casou, que já saiu, está tendo a sua vida, sei lá, no domingo, volta todo mundo, reúne aquela mesa gigantesca, tá? Seis, E oito, isso dez, dá 12. força para a família. Nossa, e como? E hoje em dia não Isso tem dá mais. força para a Hoje em dia é família, né? difícil você encontrar isso. E isso dá muita força para a família, porque quando você está entre os seus, né, entre as pessoas que você confia, é a hora que você pode ouvir, que você pode falar, que você pode se conhecer, você pode. Aquela história do adolescente que não larga o celular, né? Uhum. Ele não larga o celular porque o celular está muito mais interessante do que está acontecendo. Né? Então, a internet, as mídias, os TikToks da vida, eles são extremamente apaixonantes. Sim. E hoje em A dia, gente que é adulto, separar e pegar, quando com você vê, inteligência passou uma artificial, hora. hoje em dia, você não. Mas assim, eu descobri, não há muito tempo, porque afinal de contas, todo mundo sabe que minha relação com tecnologia não é das melhores, que vários perfis do Instagram simplesmente não são de pessoas. São agências de marketing, agências de tecnologia, sei lá, que criam aquele perfil Márcia Marzocchi. A Márcia Marzocchi não existe. Não existe.
ela é uma criação de inteligência artificial. E ela está lá dando opinião, falando, cozinhando, falando um monte de coisa, tirando roupa, sei lá o que ela está Ganha fazendo. dinheiro. Ganhando dinheiro, porque as pessoas vão se inscrevendo, que é interessante aquilo, e simplesmente ela não existe. Ela não existe, ela não é uma pessoa. É uma agência que criou e está lá. Eu sempre imaginei que pelo menos uma pessoa precisasse existir. Hoje em dia não precisa, a pessoa não precisa Aí, mais. quando você se conscientiza disso, você percebe que com o adolescente, com a criança, não adianta não permitir o acesso. Né? Você tem que Por i- formar o suficiente pessoas que sejam críticas, que Sim, entendam o que é bom e o que não é. Porque a proibição, ela nunca ensina nada. não, não, O não. que ensina é a escuta. Né? É do que você gosta. Você sabe, eu tenho uma filha de 21 anos que eu vejo a Júlia muito assim, que a Júlia é um ser humano. Aliás, eu fui boa nisso, em criar seres humanos bacanas. Mas a Júlia, ela é completamente, a juventude de 21 anos dela é muito diferente da Marina, por Sim, exemplo, que é a mais velha, porque a Júlia adolesceu na pandemia. É completamente sim. diferente. A gente fica insistindo nisso, mas é completamente diferente. Quando ela estava com 15 anos, que ela tinha que estar se relacionando, conhecendo, passeando, Ela tinha uma tela na ficou frente. 2 anos e tanto presa. Tudo que ela teve foi uma tela para conseguir conversar com as amigas, com pessoas, e, E ó, engraçado e gerando uma ansiedade muito grande, imagino eu. isso, tanto que ela engordou, agora ela fez a bari lá, ela tá, Aliás, emagreceu, está mas bonita. essa Aliás, tá semana bonita a ela bicha, hein? apareceu lá no consultório, eu estava atendendo e onde eu atendo agora tem mais 8, né? E são pessoas mais do lado estético. E a moça bateu na porta, eu estava atendendo, ela falou: tem uma menina aí dizendo que é sua filha, né? Hum. Posso abrir? Eu falei, aí eu olhei, pode. Eu falei, Júlia, como é que você veio até aqui sem saber se eu estava aqui? Ela falou, é porque tem o busca no seu celular que eu coloquei, ela disse. Então eu Nossa. sempre sei aonde você está. Aí eu, oi? Ela falou, mãe, eu sempre sei aonde você está. Porque por segurança a gente instalou esse aplicativo Sim, de sim, busca. sim, sim. Ela falou, e você também sempre tá, sabe onde eu estou? Eu falei, eu estou sendo monitorada com 61 anos por Não uma filha apronte de nada, não apronte 21. nada que sua filha vai descobrir. Ou Né? seja, eu não posso nem fazer alguma coisa diferente que em minutos ela vai falar o que você está fazendo Na em. Raposo Tavares. Raposo Tavares, para quem não é de São Paulo, é uma rodovia que só tem motel aqui. A rodovia, o começo Você da não rodovia é pode um nem ir motel em para cima um de motel. motel sem que sua filha descubra. Não pode. Não pode. Eu falei assim, estou sendo monitorada. Olha como as coisas viraram, né? Nossa. Né? E isso tudo. Agora, é uma menina que faz faculdade, que está aí, que tem ideias mega progressivas que às vezes até me assustam, você sabe disso. Uhum. Ela tem escuta. Eu ouço o que ela acredita. Posso não concordar. Eu posso falar, Não, amiga, não não é. é Não, por aí não menos. acho que Menos seja por aí, né? eu acho que você está sendo radical porque esses jovens hoje são muito radicais, É. né? Você também tem seus filhos e sabe do que eu estou Oxe, falando. Eles são muito radicais, mas pelo menos tendo a escuta, eu sei quem ela é, eu sei o que ela faz, né? Ela é um bandista, sim. Às vezes ela faz as merdas dela dar errado e eu falo, então, você sabe a solução. Você sabe o que você não está fazendo. Porque o umbandista não protegido, ele é uma presa fácil demais, né? nossa. É. Ele tem quase uma lampadinha assim na É. cabeça, dizendo, ó, Não, aquela coisa da pizzaria, quero, não quero, da churrascaria, quero, não quero. O bandista tem isso aqui, ó, tô bem, não tô, tô bem, não tô. E quando tá um não tá, minha amiga, parece que brilha, e brilha ela é lá para filha baixo. de um católico, né? De um Uhum. católico que frequenta a igreja. E como eu estava pensando quando você falou do assunto, né? Eu convidei ela para conhecer. Quando eu comecei na Umbanda, eu convidei. Você quer ir lá ver como que é? Não, não quero, às vezes não quero. Quando ela foi indo, ela foi gostando e ela fez a escolha dela. É, é Né? importante isso.
Marcinha, Mas ela não viu nosso tempo. nenhuma briga, né? Tá acabando de novo o nosso tempo aqui, já está acabando o programa. Mas eu quero que você aproveite, por favor. O Harmonia, que é o teu escritório, vamos dizer assim, ele mudou de endereço. Eu queria que você desse para o povo os novos contatos do Harmonia, o que vocês fazem lá de diferente, não Então, tem? a gente atende, a gente está trabalhando atrás do Metro Brooklyn, eu não sei o número, mando depois. Falou que não ia latir, né? E a gente tem psicólogos e psicopedagogas e a gente trabalha com qualquer pessoa que precise de ajuda em algum momento, né? Depois eu vou mandar, quem vai fazer a parceria, né, É, com você, e aí eu vou mandar o contato direitinho, porque a gente mudou faz 2 semanas. tá. É atrás do metrô Brooklyn, né? Ou seja, tá até mais fácil de chegar agora, tá? Tem Não, mais agora o 30 acesso, metros tá? e até à disposição, se alguém quiser ligar, põe o telefone aí, põe o Claro. celular, o que a gente puder ajudar, a gente está aí. Mas, Maravilha. de verdade, eu não sei o É uma delícia. endereço. É uma delícia, né, gente? É uma delícia. Eu não tenho a menor ideia. Você trabalha onde? Lá? Não tenho a menor ideia. Mas tá bom, tá tudo certo. Faz Mas parte. se perguntar para a Júlia, ela vê lá no Busca. Olha, só que minha mãe não está lá agora, ela vai falar. Não, mas você vai voltar aqui, nós vamos retomar esses nossos bate-papos que eu sempre achei muito gostoso. E eu acho que tudo tem o seu porquê. Nós tivemos o porquê de fazer o que nós fizemos durante a pandemia, aquela coisa de 6, 7 transmissões por Chegamos a fazer 8 por semana. 8 transmissões por semana, era todo dia e mais um pouco. Eu acho que tinha por que acontecer, tinha por que dar uma parada. Sabe? Eu acho que não tinha por que continuar naquele ritmo, e agora nós estamos reestruturando. Assim, eu pessoalmente, você pessoalmente, eu acho que tem aquela questão da estrutura pessoal para a gente poder voltar a ter um bate-papo gostoso toda semana, ajudando pessoas, que nem foi, tentamos fazer dessa vez. Espero que essa mãe assista esse programa e, dentro do possível, se sinta bem, resolver o problema. Tenha certeza que nós estamos torcendo para isso. E fique à vontade. Se quiser escrever, põe a sua dúvida, a gente vai aqui, debate. A gente não conhece tudo, mas tudo é possível da gente conhecer, isso que vale. Marcinha, grande beijo, muito, muito, muito obrigado. Você volta logo, logo, tenho plena certeza. Beijo, querido. E para vocês que assistiram, mais um nosso abraço. A gente volta semana que vem na Rádio Sensorial, toda terça-feira, 1 hora da tarde, aí só o áudio. E no YouTube do Caminhos da Evolução, também terça-feira, 6 horas da tarde, aí com áudio, vídeo e tudo mais que tem direito, toda a nossa bagunça. Um beijo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Marcinha. Tchau, amor.